Nosso entrevistado é o ator, professor, roteirista e diretor de teatro Tarantini Pauli. Então a gente gostaria de saber um pouco a respeito da tua formação, assim, como se deu tudo isso. Bom, eu sou formado pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, né, em teatro. E na verdade eu comecei a fazer teatro muito cedo, né? Eu estava na sexta série ainda, isso em 1994. Teatro de escola, né? Às vezes surgia ideias de fazer uma peça na escola, para algum trabalho, né, escolar, eu estava sempre no meio. Na verdade, era eu muitas vezes que organizava e que dava a ideia, inclusive, às vezes, de fazer teatro, né, de fazer uma peça. E depois de alguns anos, eu comecei a fazer cursos de teatro, já aqui em Santa Cruz, né, eu sou de Vera Cruz, e naquela época não tinha curso de teatro lá, né? Na verdade não tinha oficina de teatro, o que se tinha era teatro de escola, né? Assim, trabalho escolar mesmo. E aí depois de um tempo eu comecei a fazer teatro em Santa Cruz, né? E quando eu vi eu já estava na universidade, na verdade, né? Isso passou super rápido e eu acho que eu sempre soube que eu queria estudar teatro, que eu queria ir para uma faculdade de teatro, isso sempre me chamou bastante atenção, né? E eu sempre admirei pessoas que estudavam teatro e que tinham subsídios, que tinham conhecimento da área artística, né? Não só o trabalho dessas pessoas, mas eu admirava também o conhecimento delas. Eu comecei a fazer teatro em escola, e quando eu vi eu estava fazendo oficinas de teatro aqui em Santa Cruz, e aí quando eu vi eu estava fazendo peças de teatro, e aí quando eu vi eu estava na universidade. Então eu era pequeno, eu ia para frente do espelho, é, aí eu estava na sala, estava no quarto, estava no corredor e fazia de conta que tinham várias pessoas e eu interpretando, né, uma cena, essas pessoas, alguma coisa eu criava, outra coisa era de livros, né, que eu lia, de filmes que eu assistia. Então, enfim, eu sempre soube que eu queria fazer aquilo ali. Eu nunca tive dúvida assim do que eu ia fazer da minha vida, né, Sim. na verdade. Eu queria que tu contasse um pouco assim a respeito dessa trajetória, assim, desde a tua pré-adolescência, tua infância, né, vem dizer assim alguns momentos que te chamaram mais atenção No teatro, no teatro, sim. bom, eu acho que foi quando eu comecei a fazer cursos em Santa Cruz, né? Porque aí eu conheci pessoas mais diferentes, pessoas que eu nunca tinha visto, porque Vera Cruz, vamos pensar na década de 90, isso a gente volta para mais de 20 anos, eu acho. Então, uma cidade bem pequena, meio que todo mundo se conhecia. E quando eu vim para Santa Cruz é que eu comecei a conhecer pessoas diferentes mesmo e pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu, porque lá em Veras assim eu meio que era tido assim, era quase que o único que realmente gostava de teatro, né? Que tinha aquela paixão por teatro. O fato de eu conhecer pessoas diferentes, de me identificar com elas e cada vez mais ir gostando daquilo ali, gostando de fazer teatro, tipos, personagens, porque eu comecei a estudar essas coisas mais a fundo. E cada vez eu tinha mais certeza, eu tenho que ir para uma universidade, eu quero ficar anos dentro de uma instituição estudando isso, né? Eu poderia estudar isso em qualquer lugar, na verdade. Ah, Todo mundo sabe que para tu ser um artista tu não precisa vir de uma academia, tu não precisa entrar para uma instituição. Mas eu queria um caminho da instituição, porque eu sempre tive vontade de estudar. Eu queria ter um diploma justamente para poder trabalhar com isso em qualquer lugar. De forma, como é que eu posso usar o termo? Que esse diploma me permitisse dar aula, por exemplo, em qualquer lugar. Fazer teatro também em qualquer lugar, enfim, né? E na universidade veio muito forte essa questão do treinamento físico do ator, do teatro físico. Um teatro difícil, na verdade, um teatro de, de treinamento físico mesmo, né? O treinamento era forte, assim, intenso e claro que se tu quisesse tu poderia treinar ainda fora da universidade, né? Como eu tinha colegas que faziam, tinha colegas que treinavam 5 horas além
A aula começava às 7 horas e terminava 20 para as 11. A gente não tinha intervalo nas aulas práticas, né? Nessas aulas de treinamento físico. E além disso, eu tinha colegas que treinavam ainda 5 horas, ou de tarde ou de manhã. E eu acho que em Porto Alegre isso, de certa forma, é forte até hoje. Essa linha de teatro físico. Né? E quando eu falo de teatro físico, eu estou falando de dança, eu estou falando de acrobacia, eu estou falando de dança da exaustão, eu estou falando de dança dos ventos, eu estou falando de tu trabalhar com energias, de tu buscar muito essa linha mística dentro do teatro, essa linha ritualística, essa linha que eles absorveram muito do teatro oriental. Essa linha que tem a ver com o Artaud também, de certa forma. Sim. Eu sempre falo nele porque ele foi um cara da anti-arte no teatro e ele já falava muito essa questão física do ator, né? Para ele o teatro ele tinha que ser ritualístico e o corpo era primordial, o corpo do ator. Né? Eu acho que pela própria revolução nos costumes que houve, né? Porque se falava muito em psicodelismo, tinha muito essa questão do inconsciente, essa questão veio muito forte nos anos 60, né? O próprio movimento hippie. Então, esses caras que há décadas atrás falavam de inconsciente, falavam de ritual, falavam de corpo, falavam de transcendência, eu acho que esses caras vieram tudo à tona. Eles buscaram esses caras, sabe? Muito forte isso nos anos 60. Tudo que eu mais gosto na arte envolve corpo. Os artistas que eu mais gosto, eles são dançarinos. Os artistas que eu mais gosto, eles não só cantam, mas eles se contorcem no palco. Eles pulam, eles se arrebentam, eles se machucam. Né? Então, enfim, acho que eles me influenciaram bastante. E a nível nacional, regional, como você vê o teatro? Eu acho que ele já foi melhor, não o teatro, não a qualidade do nosso teatro, mas infelizmente eu acho que a gente está tendo um problema nos últimos anos que é com relação à bilheteria. Eu acho que, bom, na época ainda que eu estava na faculdade, a gente ia assistir os espetáculos tanto em cidade pequena quanto em Porto Alegre, por exemplo. E muitas vezes a gente encontrava só colega no teatro. Também não é só em cidade pequena. Isso acontece em capitais, em cidade grande, né, que isso vem acontecendo. Então, na sua opinião, o que está faltando para desenvolver mais atividades cênicas na região central do estado? Pois é. Pequeno. Mas tem que ter incentivo sim do governo, tem que ter incentivo das forças governamentais, né? Independente se é prefeitura ou governo estadual, federal, porque assim, a cultura, a arte, ela é sim tratada como a cereja do bolo. Ela é aquela coisa que todo mundo quer, que todo mundo gosta, mas na hora de, né, pagar, na hora de... É sempre aquela ideia de que, sendo um artista, tu pode passar muito trabalho, né? E a gente sabe que a vida pode ser bem difícil para um artista. A gente sabe que, infelizmente, tem grandes artistas, ótimos artistas, que não conseguem viver da sua arte, que realmente não conseguem viver dela. Eu queria viver do meu trabalho, por isso que eu escolhi uma universidade. Aquilo que eu falei antes, com um diploma na mão eu ia poder pelo menos dar aula de teatro, em qualquer lugar, em qualquer instituição pública, particular, enfim, em qualquer lugar também.